certa 11h04. Em nome de Carrefour, todos merecem o melhor. José Carlos Roque na produção, Luciano Vargas na mesa de áudio, a central técnica com o Jorge Brum e também com o Davis Rodrigues, que coordena a central técnica, os transmissores com a Adair Ávila, a coordenação de esportes é do Carlos Guimarães, a gerência geral do Guilherme Baumhar. Participe deste programa mandando os recados através do WhatsApp 993887532, 993887532, Twitter @Rádio Guaíba. Também temos o nosso Instagram, @Rádio Guaíba, o facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Você, cliente Volkswagen, que está precisando fazer as manutenções de seu carro, procure uma das oficinas da Panambra, que estão abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Lá você pode parcelar os serviços do seu carro em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Na realização de qualquer serviço, você ganha uma higienização completa do ar-condicionado de seu carro. Tem Panambra em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. As lojas da Panambra estão cumprindo todas as medidas de segurança e higienização para garantir sua tranquilidade. Agende o serviço do seu Volkswagen através do site panambra.com.br ou pelo WhatsApp 51 98444 8820 e faz teu agendamento. No programa de hoje, as presenças do Cristiano Oliveira, do Cristiano Silva, da Ana Carolina Guiar e também de Orestes de Andrade. Cristiano aqui comigo no estúdio, o Silva no caso, Oliveira e os demais no home office para o nosso Ganhando o Jogo. Cristiano Silva está trabalhando desde muito cedo nas suas questões, observando as situações. Acerto de ponto, de Grêmio, de Internacional também, né? E as negociações, imagina, especialmente no caso do Grêmio, né? Douglas Costa, o que você pode nos dizer, até pra gente abrir os debates falando sobre isso? O Douglas Costa... Até esse meio de semana aí que pode acontecer alguma coisa, hein, ô Cristiano Silva? Aquilo que você vem trabalhando em bastidores, observando, indas e vindas. O Douglas Costa, ele tá acertado com o Grêmio, isso aí já todo mundo sabe, e depende da liberação da Juventus. Essa liberação, a Juventus aceita liberar, desde que o Douglas Costa abra mão da dívida, do valor que tem a receber da Juventus, de dívidas atrasadas, e o Douglas Costa não quer isso. O empresário Douglas Costa está lá, é o Jorge Mendonça, se eu não estou enganado, e não abre mão, quer receber essa dívida. Só que para receber, a Juventus, então tá bom, então tu fica aqui, cumpre o teu contrato, que é até a metade do ano de 2022, e o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode emprestar o Douglas para o Grêmio até o final do ano de 21, e aí lá tu pode assinar um pré-contrato, vai estar faltando 6 meses para acabar o período, o vínculo com a Juventus. Só que, e a dívida, como é que faz? Não faz. Ou é assim ou não é. E para liberar agora, para abrir mão da dívida, tem que estar tudo muito esclarecido para que daqui a pouco não aconteça uma ação judicial cobrando da Juventus. Isso tudo a Juventus está bem calçada. Então o impasse é esse. O Grêmio continua otimista em relação à liberação do jogador, só que tem que o prazo até essa semana, porque no dia 23, que é domingo, no dia da decisão do Gauchão, termina o prazo para a janela de transferência de jogadores vindos da Europa. Então, para o Douglas Costa atuar neste semestre, ele tem que acertar até sexta-feira. O impasse é esse. E o emissário do Grêmio, aqui existe uma euforia, e o emissário do Grêmio lá na Itália, ele não está tão eufórico. Olha, é delicada a situação, agora está muito mais na mão do jogador do que o próprio Grêmio. Tudo que o Grêmio tinha para fazer já fez. Cabe o jogador agora acertar com a Juventus. Então aquela confiança que o Douglas tinha na liberação, ela parece que deu uma embatucada agora nesse momento. Se o Douglas Costa abrir mão da dívida, o acerto está feito e o Grêmio anuncia amanhã, quem sabe, o jogador. Mas tem convenção empresário ainda, né? É porque todo mundo tem interesse, né? O empresário é um emissário do jogador. Na verdade, quem decide é o jogador. Se o jogador disser, eu abro mão da dívida, pode assinar, tu me representa, o advogado está lá, representa o Douglas Costa, pode assinar. Só que o jogador, ao que tudo indica, não quer. Ele quer receber a dívida. Oliveira. O Cristiano, o jogador tá no Brasil?
Sim, tá aqui em Eldorado, vai casar final de semana no Rio de Janeiro e tudo mais. Esteve em Sapucaí do Sul essa semana inaugurando o empreendimento. Ele tá de férias, tá esperando a definição do futuro. Ele teve reunião com o Marcos Herman na sexta-feira. Isso aí tudo tá... Já posou com a camisa do Grêmio, inclusive. Não pelo clube, uma postagem dele por conta própria. Oliveira. Bom, saudações, bom dia a todos. Vamos começar por aí então, por essa questão do Douglas Costa. Deixando claro que o jogador, ele já abriu mão de muito dinheiro para jogar pelo Grêmio, né? O Douglas Costa, ele é gremista de infância, ele é formado pela base do Grêmio. Tudo aquilo que nós dizíamos do Tyson ao Inter vale pro Douglas Costa ao Grêmio. Agora, antes dele ser gremista, ele é profissional, né? E acho que aí vou colocar entre aspas, acho que esse gremismo do Douglas Costa já foi o que fez ele abrir mão de muito dinheiro. O jogador que tinha um salário em reais na Europa ultrapassando a barreira dos 3 milhões mensais, né? E esse valor reduzindo aí para 1/3 aqui no Brasil. E aí com os gatilhos de jogando o número X de vezes, cumprindo lá um determinado fator daquele contrato de produtividade, podendo chegar ali a quase 2. Mas o salário base na casa de 1 milhão, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o que é um salário belíssimo, evidente, mas 1/3 ou menos de 1/3 do que ele ganhava na Juventus. O ser gremista do Douglas Costa já fez ele abrir mão de muito dinheiro. Só que agora essa dívida que a Juventus tem com ele não é uma dívida baixa. E tem uma coisa que aqui a gente costuma não nem levar muito a sério, não dá muita atenção, que é a questão do fair play financeiro na Europa, porque aqui a gente pensa, lá os grandes não vai dar nada e tal, que é uma mentalidade muito brasileira, do tipo assim, não, se não der o fair play, eles dão um jeitinho lá e nada acontece. Não tem jeitinho não. Às vezes até tem, mas em geral não é fácil burlar a questão do fair play financeiro. Então a Juventus, que tá com a água no pescoço em relação ao fair play, dinheiro ela tem de sobra. A Juventus pertence ao grupo Fiat, ao pessoal da Jeep, enfim, a Juventus nada em dinheiro. A questão é colocar tudo isso num balanço e se equilibrar pro fair play financeiro. Você não pode gastar X% a mais do que arrecada. Então essa é a questão da Juventus. Então se ela conseguir colocar no balanço que teve lá o abatimento de não sei quantos milhões de dívida com Douglas Costa e que não precisará mais pagar o salário do jogador, ela vai ter esse alívio nas suas contas, que representa algo muito importante para ela em relação ao fair play financeiro, que é o grande desafio dela nesse momento, em termos de tocar a vida adiante e não sofrer punição, de não poder contratar ou coisa que o vale. Então parece que a grande questão é essa. Se o Douglas Costa abrir mão de mais dinheiro ainda, ele vem para o Grêmio. Se não, parece realmente que essa questão vai ficar aí num impasse. Mas depois de tudo que foi feito, depois de tudo que ele já abriu mão para jogar no Grêmio, eu acho que essa questão pode não ser um mero detalhe, mas é uma questão que o Douglas Costa vai superar junto com o próprio Grêmio, nem que faça um acordo posterior para jogar no Grêmio num futuro próximo. Ana Carolina Guiar. Nessas questões de negociação, né? Ontem o Guti entrou nesses detalhes e também foi amplamente explorado no Repórter Esportivo, onde se discutiu que a Juventus nesse momento pensa em ter benefício, né? Não ter que pagar, como disse o Oliveira, né? Essa dívida precisa manter o fair play financeiro, né, para se manter aí nas principais ligas, é algo que é bastante sério lá e com certeza vai chegar a um entendimento com o jogador, só que também tem o perigo da negociação, né, depois de tendo uma proposta de outro clube, como é que se desenvolve tudo isso, o Grêmio pode, né, sair prejudicado, porque quando vê a estrutura todo o seu time, pensando num jogador sim, que tem qualidade, sim, tem possibilidade, né, física para aguentar a temporada, porque tinha muitas lesões lá na Europa, mas aqui não é tão alto nível, né, físico de exigência, mas apesar de ter muitos jogos, isso pode vir a prejudicar o atleta, porque o número de jogos é um pouco maior. Mas vejo que talvez construir toda uma estruturação, ou uma nova estruturação em cima dessa peça, que eu acho que não é o que o Thiago Nunes pode fazer, mas pode vir a precisar bastante desse jogador para ele sair, quem sabe, no final da temporada, ou no meio da temporada, é bastante complicado, mas com certeza, independente, eu acho vale a pena arriscar, se vale a pena o Grêmio contar com um jogador desse nível, e acho que ele também pretende catapultar a sua carreira, porque tem chance na Europa, mas pode entrar aí no radar
até a seleção brasileira, de outras competições e até outros clubes maiores, pode vir então a ser uma oportunidade. Acho que todo mundo sai beneficiado, mas o Grêmio com certeza vai fazer uma amarra ou vai construir o melhor negócio, porque não tem, por característica, esses problemas de negociação, e vem há bastante tempo trabalhando. Agora a gente espera que se resolva rápido, né? Segundo o Marcos Hermann, essa negociação entre quarta e quinta-feira já estaria solucionada, mas agora tem esse empecilho, que pode e precisa ser anunciado até o final da semana, né? Como disse o Silva, para a questão de poder atuar nas competições do Campeonato Brasileiro. Horácio, você fez uma pergunta antes, mas agora pode discorrer sobre o jogador, ou essa situação toda. Olha, é o seguinte, eu acho que o tempo é escasso, é curto até a sexta-feira para que se chegue a um denominador comum. Os caras têm que trabalhar, se entender bem para que tudo dê certo, para que o rapaz venha jogar no Grêmio. O Douglas Costa sabe que quer jogar, vai casar no Rio de Janeiro, já está em Porto Alegre, já pousou com a camiseta do Grêmio, já diminuiu o seu salário, que era de 3 milhões de reais lá na Europa, para 1.000 e pouco, 1 milhão e pouco aqui. Isso aí é a força de vontade do jogador. Eu acho que agora já não depende só dele, né? Depende desse encontro, desse trabalho que está sendo realizado entre a direção, o empresário do jogador e a Juventus. Eu acho que pode-se chegar a um denominador comum se todas as partes concordarem e principalmente o jogador. A vontade dele é jogar aqui, é pensar na seleção brasileira. A gente sabe que ele terá jogos e mais jogos em relação àquele que ele tinha lá, mas ele está com uma vontade enorme. Eu acredito que se tiver consciência, todo mundo se ajeitar, eu acho que ele vai vir até sexta-feira, tudo será regularizado e ele vem para brilhar no Grêmio, porque categoria, competência não lhe faltam, é um cara acima dos demais. Muito bem, se não marcou 11h15, esse é o Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba. A gente vai voltar evidentemente a falar dessas questões envolvendo o Douglas Costa, o próprio Grêmio em si, o Internacional, mas também aproveitando para falar, porque justamente a ligação foi enorme por anos, recentemente do Renato com o Grêmio, a especulação dele no Corinthians, pode se confirmar a ida do Renato Portaluppi para o Corinthians em substituição ao Wagner Mancini. Sei que Oliveira tem bastante assunto sobre isso também. A se confirmar seria algo para quem recusou estes dias o Santos. Vai pegar o Corinthians agora, hein, Cristiano? A situação do Renato lá no Corinthians é a seguinte. Ontem eu ainda acompanhava bastante, eu via os debates da imprensa paulista sobre isso. E da imprensa nacional, de um modo geral, mas sediada em São Paulo. O Corinthians não tem dinheiro. Corinthians está vendendo almoço para comprar janta. A situação do Corinthians é mais ou menos que nem a nossa, sabe, Magno? A situação financeira é aquela complicada, sabe? Sim. Devendo uma vela para cada santo. É assim que está o Corinthians. Então o Corinthians pensou o seguinte: bom, nós precisamos de um técnico, agora que o Mancini foi demitido, um técnico que consiga trabalhar com esse grupo. Não terão reforços de peso, o grupo é esse, e agradece se ninguém sair, porque o grupo já é fraco e é capaz até de alguns jogadores saírem no meio do caminho. Então, quais são os técnicos que daqui a pouco poderiam trabalhar com esse grupo? Aí o Corinthians montou ali algumas sublistas, colocou ali em alguns, digamos assim, alguns grupos. E aí alguns nomes foram citados. O Lisca foi citado, e aí internamente no Corinthians houve avaliação de que o Lisca, ele tem um perfil muito parecido com o perfil do Wagner Mancini, que saiu agora e não daria certo. Avaliação essa que eu divirjo veementemente. Para mim o Lisca é absolutamente o oposto do Wagner Mancini. Mas enfim, dentro do Corinthians, os caras que são pagos para decidir tiveram essa brilhante conclusão. Então o Lisca fica num compasso de espera. E aí outros nomes foram citados, Dorival Júnior foi citado, o Antônio Carlos Zago foi citado, sim. Até o Odair Hellmann foi citado também. E aí lá pelas tantas alguém, eu fico imaginando assim uma sala fechada e alguém lá no fundo assim levantando a mão meio que de forma tímida e retraída, e vem cá, e se a gente procurar o Renato? E aí os caras, eu acho que se olharam e, bom, perguntar não ofende, vamos ligar pro Renato. E aí, para surpresa de todos, o Renato disse: quero ouvir a proposta sim.
Aí os caras, opa, o Renato quis ouvir a proposta, vamos parar então. Então deixa todo mundo pro lado. O Renato hoje tem uma relevância muito maior no cenário nacional do que todos esses que eu citei. Então deixa todos eles em espera e vamos conversar com o Renato. Toca conversar com o Renato. Só que o que vai ser proposto pro Renato é o seguinte, né? É um salário certamente bem menor do que ele recebia no Grêmio. É um ambiente tumultuado, como é o ambiente do Corinthians. O grupo de jogadores é esse, né? O Renato no Grêmio vivia pedindo reforços e reclamando que o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo investiam milhões e milhões e milhões. Imagina o Corinthians, que inclusive é rival direto de um deles, que é o Palmeiras. Então, eu acho que vai ter ali uma conversa, mas se o Renato mantiver a sua própria coerência, ele não vai abraçar essa do Corinthians agora, porque o Corinthians tem uma situação financeira muito complicada e um grupo que é fraco, né? O Corinthians tem um grupo de jogadores em baixa, né? Alguns jogadores veteranos, como o Jô, por exemplo, o próprio Cássio, o Gil, embora eu ache o Gil um grande zagueiro, o Cássio um grande goleiro. Há alguns jogadores que passaram pelas mãos do Renato, como o Luan e o Ramiro, campeões da América no Grêmio, mas é um time bem limitado e um grupo que deixa muito a desejar, né? Então, a conversa vai existir, se é que não está acontecendo até nesse momento, não sei. Agora, o acordo, sinceramente, eu acho muito difícil imaginar hoje o Renato indo pro Corinthians. E tu, Ana, o que imagina? Olha, eu acho que pela pressão que a torcida exerce, a gente viu como isso foi influente nas trocas dos últimos técnicos. Com certeza o Renato teria essa força de personalidade para lidar com isso, mas não sei também por parte da direção, porque como disse o Oliveira, essas pessoas tímidas, né, que jogam esses nomes, que tomam essas decisões da mesma forma que elas pensam e chamam, elas demitem sem pensar duas vezes sob o contexto de pressão de mídias sociais, de redes sociais, de uma grande torcida que tem uma relevância enorme nas decisões políticas que são tomadas. Acho que o Renato tem o passaporte que é necessário para chegar com o respaldo e com o carinho da torcida, mas depois de 2 ou 3 jogos sem o resultado, e como destacou o Oliveira, né, o elenco não é dos melhores, é mais gente saindo do que chegando, a questão também de salário faz a diferença, porque jogador e técnico com salário atrasado, não que o Renato precise, né, acho que conseguiu fazer um pé de meia bastante significativo nesse tempo que esteve aqui no Grêmio, mas também vai se importar com essas questões de estar próximo da família, ter todas as regalias que acho que no Corinthians teria, mas acho que vai ter sim uma pressão muito maior do que aquela que ele enfrentou aqui no Rio Grande do Sul, que sempre teve um passapano enorme por parte da torcida. Ainda tem gente que pede o retorno do Renato, apesar do Grenal ter sido, né, vencido pelo Thiago Nunes, apesar dos bons resultados. Tem gente que acha que o Renato ainda faria melhor, e isso ele não vai ter por lá. Eu acho que não seria uma boa decisão nesse momento, porque o Renato precisa dar um tempo. Eu vejo até para suas ideias de futebol, para ventilar, para oxigenar aquilo que ele pensa, para assistir jogos. Vamos lembrar que quando ele chegou aqui no Grêmio, ele disse que não estudava nas universidades, mas assistia a muitos jogos. Acho que falta ele ver alguns jogos aí europeus para trazer uma ideia mais moderna de futebol, não do toque-toque. Acho que ele não vai ter tantos medalhões dentro do vestiário do Corinthians que vão ser cegamente fiéis a ele. Acho que essa relação demora para ser construída e acho que já tem algumas divergências pelo que se sabe dentro do vestiário. Acho que não é o momento, mas se o Renato aceitar, acho também que ele está um pouquinho magoado com toda essa situação, seria um ótimo time para disputar as principais competições, né, para ser um adversário direto, principalmente no que se trata de Campeonato Brasileiro, e ele teria essa responsabilidade, né, não ia poder justificar pelo calendário, por isso, por aquilo, porque lá faz diferença, assim, essa competição. Vejo que o Lisca, né, e concordando com o Cristiano Oliveira no que ele disse, né, são trabalhos diferentes, mas acho que ainda não tem esse respaldo, essa envergadura que é necessário, assim como o Zago, para agradar uma torcida que eu acho que é muito, ela cobra muito, ela tem uma participação muito significativa nas decisões, né, ela pede, ela exige e ela faz a pressão, e digo assim, até momentos ameaças, ela vai para cima, vai para o CT, e acho que isso é bastante complicado. Acho que isso pesa mais na decisão do que a própria proposição ao salário ou o que se espera dentro de campo. Eu acho que o Lisca nesse momento seria o nome perfeito pro Corinthians, se ele aceitasse a bronca, é claro, né? O Lisca ano passado recusou proposta do Cruzeiro, era uma segunda divisão,
para seguir no América, uma decisão, ao meu ver, acertada, né? Ele seguiu no América, foi semifinalista de Copa do Brasil, melhor campanha da história do América numa Copa do Brasil, e subiu o América para a Série A do Campeonato Brasileiro, e não foi campeão porque no último minuto lá do jogo da Chapecoense teve um gol e tirou o título do América. Mas o Lisca, para mim, ele é um cara que precisa ainda provar num clube maior. Ele tem uma passagem curta de 3 jogos pelo Inter, mas ele tem ali uma campanha fantástica de livrar o Ceará de um rebaixamento. Ele tem uma passagem histórica pelo Juventude, uma passagem histórica pelo Náutico. Ele vai muito bem, obrigado, no América Mineiro, mas ainda são clubes de um segundo ou até de um terceiro escalão. O Náutico até pela Série C andou esses tempos. O Ceará está na Série A faz algum tempo, mas passou também muitos anos longe dessa competição. Acho que o Lisca assumir um time ou um clube como o Corinthians, que é um time desacreditado, que é um time que faz uma campanha, ou que fez uma campanha, foi eliminado, muito instável no próprio Campeonato Paulista, já eliminado da Sul-Americana, uma das piores campanhas de brasileiro na Sul-Americana, em relação até a sofrer a sua maior goleada na história de suas participações em competições continentais. Levou 4-0 do Peñarol, que não é nem a sombra do Peñarol de outros tempos. Então pegar esse Corinthians com um desafio de rejuvenescer o time, de aproveitar algumas lideranças fortes e usar a seu favor, como Gil, como Fagner especialmente, como Cássio, de promover alguns jogadores, de fazer esse time jogar, eventualmente até no que se convencionou chamar de jogar como time pequeno, para conseguir um bom retorno, eu acho que é uma ideia bem interessante e é um cenário bem desafiador e também interessante para o Lisca. Então eu discordo da avaliação interna do Corinthians de que o Lisca e o Wagner Mancini têm perfis parecidos. Eu li ontem, acho que foi o Flávio Ortega da ESPN que deu essa informação, que o Corinthians avaliou internamente que o Lisca é muito parecido com o perfil do Wagner Mancini. Eu discordo absolutamente. Para mim eles são bem diferentes em proposta de jogo e até no estilo do dia a dia. O Mancini já é aquele cara, né, mais contido, né, aquele cara mais do convívio, e o Lisca já é um cidadão mais explosivo e dentro de campo, que é o que importa o estilo de fato, os times são bem diferentes. Eu vejo o Lisca com um repertório muito maior. O Lisca era capaz de montar os seus times jogando por uma bola, jogando na retranca, bloco baixo, saída rápida pelo lado, para jogar contra os maiores em Copa do Brasil. Eliminou o Inter na Copa do Brasil, eliminou o próprio Corinthians na Copa do Brasil jogando assim, e também era capaz de pegar a bola, propor o jogo e tomar iniciativa na Série B, como ele fez com o América, com grande campanha. Então eu vejo o Lisca até com um repertório maior. Agora, o Corinthians, pelo visto, não pensa assim, né? Diga, Ana. É aquela ideia de fazer muito com pouco, né, Magno? Eu acho que o Lisca teve e ganhou oportunidade até pela questão de personalidade, que em certa oportunidade, quando a gente conversava com ele, dizia assim, sempre tem esse fantasma, né, do Lisca doido, dessa ideia de ele ser um pouco mais caricato do que inteligente, mas o Lisca sabe muito de futebol. Tanto que nas oportunidades que ele tem para falar a respeito de Liga Europeia, assim, até das ligas mais afastadas, como as asiáticas, ele tem sim um conhecimento, ele assiste muitos jogos, ele está sempre buscando, acho que é essencial também destacar isso nele, é que ele sempre está buscando novas estratégias, ele estuda muito, ele faz muitos cursos para cada vez ter mais recursos e leitura de jogo. Eu acho que ele ganha onde passa, né, esse carinho da torcida. Em alguns momentos ele sai por causa dos resultados, mas não sai aquele técnico defenestrado que todo mundo odeia. Acho que essa ideia também do início da carreira, já faz um tempo que não, mas ele era sempre o tampão, sempre que chegava para resolver, e quando precisou em alguns momentos, e outros, por exemplo, né, lá no Nordeste, quando precisou ter essa característica, quando não tinha um trabalho a começar, ele conseguiu tirar muito do elenco. O que a gente tem que saudar hoje, uma dificuldade nos técnicos que, tendo peças que não são as melhores tecnicamente, ele não faz muita improvisação, mas quando ele faz essas improvisações, ele consegue, acho que orientando, contando com o apoio dos atletas, ele consegue fechar o vestiário, que é muito importante, principalmente quando a gente fala de Corinthians, quando se fecha com a ideia, quando todo mundo sabe o que precisa fazer, e ele consegue conversar, ele tem essa característica de chegar no jogador, perguntar, improvisar, então todo mundo acaba saindo
satisfeito do que é feito do trabalho. Eu acho que isso é uma característica muito importante que outros técnicos não têm. Acho que o Renato também tem essa parte, né? Importante de conversa com o vestiário, de saber onde o jogador se sente mais à vontade. Isso é essencial para quem desenvolve o trabalho, mas acho que isso ainda pesa bastante no Lisca, né? Essa ideia de que a personalidade dele em alguns momentos fala mais alto, mas acho que pode ser até positivo, né? Se falando do momento em que está o time. Muito bem. Eu acho o seguinte, ó, que Diga, o Renato, no Corinthians, ele teria um bom convívio com os jogadores, né? Ele leva o time com ele, e aí não teria problema nenhum. Eu acho que ele se adaptaria ao plantel, ao trabalho dele de vestiário de campo. Agora, eu não sei se o Renato aguentaria a torcida do Corinthians em caso de revés, em caso de resultados negativos. Esse é um ponto. Ele perdia um jogo, aqui ele perdia um jogo, etc e tal, mas era o ídolo Renato, o cara que tinha estátua no estádio, etc e tal, então não tinha problema. Lá, a torcida do Corinthians não é brincadeira. Eu acho que nesse momento o Lisca tem mais a cara do Corinthians do que o próprio Renato. Isso que o Orestes tocou agora, e que era algo que a Ana tinha pincelado no começo da fala dela também, é algo muito importante de ser debatido, que o Renato, o Magno, ele vai levar independente do clube que ele assumir. Eu não sei se ele pega o Corinthians agora, até acho que não. De manhã, no Agora, o Jurandir disse algo que é a mesma opinião que eu tenho, e fechei todas com ele e trago pro Ganhando o Jogo o que ele disse no Agora. O Renato tá esperando o Flamengo. Flamengo empatou primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Fluminense que é um time que tá ali iniciando um trabalho com o Roger, né? Contratou jogadores, investiu, trouxe Bobadilha, trouxe Abel Hernandes, inclusive o próprio Abel que fez o gol de empate. Mas não é um super time do futebol brasileiro. O Flamengo investe muito mais do que o Fluminense. O Flamengo tem jogadores melhores que os do Fluminense em todas as posições, né? O Flamengo tem, mesmo voltando de lesão, tem Diego Alves, tem Rodrigo Caio, tem Felipe Luiz, tem Isla, tem Gerson, tem Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, enfim, todo mundo sabe o elenco que tem o Flamengo. Só que o Flamengo não conseguiu engrenar. Ele até ganha, mas ganha sem convencer. E o torcedor do Flamengo, ele quer alguém que ele possa comparar ao Jorge Jesus. O que não é o caso do Rogério Ceni. E não é o caso nem do próprio Renato, embora talvez o flamenguista pense que uma troca vá poder resolver. Então o que o Renato daqui a pouco está esperando? Renato é do Rio de Janeiro. Renato é gaúcho de nascimento, mas é carioca de formação, digamos assim. É o Renato Carioca, como especialmente o Darcy Filho chama. Então o Renato espera o Flamengo. Se o Flamengo daqui a pouco perde o segundo jogo da final do Campeonato Carioca e o torcedor começa a chiar, o Flamengo já está fazendo uma venda importante, está saindo o Gerson. Tá com proposta do Olympique de Marseille, deve jogar no futebol da França, lá com o Sampaoli é o Gerson. O Flamengo não vai contratar ninguém pro lugar, já disse, o Flamengo tá com uma situação financeira que voltou a ser complicada, e se vender ele volta a colocar as contas em dia, então ele vai vender o Gerson e não entra ninguém pro lugar. Então a situação do Flamengo é essa, e se daqui a pouco perde o Campeonato Carioca e balança o Rogério Ceni, o Renato já está no Rio de Janeiro, e aí com um super time à sua disposição. Também, né? Então me parece que o Renato está esperando isso, mano. Está esperando um eventual insucesso do Flamengo na final do Campeonato Carioca. E esse flerte de contratação sempre existiu, né? Lembrando que o Grêmio sempre renovava e aumentava o salário do Renato por causa do interesse do Flamengo. E vejo também que o Renato, ele conquistou a possibilidade de escolher, de fazer o Unidunité para onde ele vai e quando ele vai. Porque dinheiro, acho que ele não precisa, né? Porque ele nunca teve gastos estratosféricos, pelo menos a gente não via ele fazendo, né? Aquela ostentação que é característica, às vezes, de alguns meninos que ganham, parece, o primeiro salário no profissional, já sai com o carro, indo fazendo viagem em iate, viajando de primeira classe. O Renato sempre foi um cara mais comedido, ou se faz não divulgável, ele que é totalmente averso, né, às redes sociais. A gente até brincava quando queria entrevistar ele, WhatsApp, não, ele não tem, é um celularzinho, aquele, né, que tem o teclado básico para receber e fazer ligações, porque era isso que importava. Ele até brincava, né, que na Libertadores todo mundo desembarcou lá nos Emirados e nenhum telefone funcionava, o único que recebia ligações era do Renato, que era aquele do tecladinho mesmo, né, até se tornou uma espécie de piada. E acho que ele sempre sonhou, né, com esse status de ser treinador do Flamengo, ele sempre
sempre, quando tinha enfrentamentos com o Flamengo, sempre rolava aquela tensão, né, dos melhores técnicos na época, o Jesus e o Renato também, a ideia de seleção, de ele catapultar sua própria carreira para conseguir consistência, para quem sabe numa possível saída do Tite, como a gente, né, vem falando, esses problemas que acontecem na CBF, que sempre são costumeiros, mas que podem, quem sabe, numa troca render essa posição, podem tirar o Tite de técnico da seleção, e o Renato nunca escondeu que queria sim, e com os recursos, que ele sempre falava, né, os recursos, eu tiro o máximo do meu elenco, com pouco eu faço milagre, mas o Flamengo tem um elenco sim das estrelas, tem jogadores que o Renato tem é muito próximo, ele ligava, né, o Renato tem telefone, parece tudo que é jogador, quando ele vinha fazer com a Rafinha, foi assim, né? Não, vem jogar Libertadores, não está sendo utilizado. Aí, então, vem para cá e ele conta com esse apoio, né? O jogador que recebe uma ligação do Renato se sente muito lisonjeado pela história que ele tem, pelo histórico que tem como jogador, mas também como técnico. Acho que pensando na evolução do que o Renato ainda tem a conquistar, né? Que não é muito, porque ele já conquistou muita coisa como jogador, como técnico, jogador e técnico aqui no Grêmio. Eu acho que sim, ele precisa desse status para quem sabe conquistar um lugar ou o carinho da seleção, e acho que isso é uma das poucas coisas que ele ainda deseja, né, como na sua carreira profissional nesse momento. Acho que não tem muito que ele possa chegar, não sei, igualar o Jesus, né, que é ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Flamengo, pelas peças, que sempre foi uma reclamação dele aqui, ele consiga fazer agora no Flamengo, se então, né, acontecer, os astros se alinharem e ele conseguir essa proposta. 11h35. Antes da gente continuar nosso debate, tem um recado mais do que importante para você, guaibeiro, que está nos acompanhando e que sonha em abandonar a prótese dentária, quer novas possibilidades para o seu sorriso, a sua dentição. Eu falo de Oral Brasil. Alô, Arthur, bom dia. Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo certo contigo? Tudo certo. Então é isso mesmo, cara. A gente chegou em Porto Alegre, uma super estrutura para fazer com que você possa sair da prótese móvel e fazer os seus implantes dentários, né? Sim. A Oral Brasil vem com uma estrutura diferenciada. A gente vai ter, além dos implantes, todos os aparelhos de tomografia e raio-x, para que tu não precise sair da nossa clínica para realizar esse tipo de exames, né? A gente tem um estacionamento privativo para deixar o carro em frente à nossa unidade. Além de que nós vamos trabalhar também com toda a parte de lentes de contato dentárias, né, para fazer um sorriso no formato que você quer, botox, preenchimento, tratamento de canal, tudo o que for necessário para transformar o seu sorriso, tá certo? Arthur, eu vou deixar o nosso até antes do contato, gostaria que você nos falasse, Arthur, quanto ao caminho que a pessoa leva até chegar à sua nova situação, o seu novo sorriso, tudo aquilo que é tão desejado por milhares, até por milhões de brasileiros, hein, Arthur? Sim. É muito simples hoje em dia, né? A gente tem esses procedimentos que a gente consegue fazer os implantes, né? Para devolver o sorriso num curto período de tempo para as pessoas que ainda usam a prótese móvel, né? A gente faz os implantes e logo em seguida já consegue fazer a reabilitação, né? Com os dentes tanto em porcelana, né, ou até mesmo em dentes, né, de acrílico, que a gente também faz os chamados protocolos, né. Perfeito. O nosso endereço, então, Luiz, fica na rua Dom Pedro II, 1015, próximo a Sojipa, tá, no bairro Higienópolis. E o nosso endereço de contato, então, é o 980 22 5357. Eu deixo um abraço a todos aí, um ótimo dia, e eu fico à disposição, liguem lá, falem com as gurias da nossa recepção, vai ser um prazer atendê-los. 9802-25357, é isso, Arthur? Isso aí, 980 22 5357. Muito bom. Valeu, Arthur. Grande abraço. Valeu, obrigado, abraço. Oral Brasil conosco aqui no Ganhando o Jogo. Agora faltando 21 minutos para o meio-dia, hora certa, Carrefour. Todos merecem o melhor. Vamos ao intervalo aqui no Ganhando o Jogo para, na sequência, mais debates para você na Guaíba. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão.
Promoção para os goibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7:30 da manhã até às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Sábados, das 7:30 até o meio-dia. Telefone 3907-1743. WhatsApp 98215-2996. O endereço da FTEC é a Avenida Cairu 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Junto a seu debate, o senhor Gutierrez Sanches. Bom dia, Guti. Bom dia, Magno. Bom dia a todos. Estava nadando, Gutierrez Sanches? Estava. Praticamente um Michael Phelps. Mais ou menos, mais ou menos. Eu diria que é mais longas distâncias do que velocidade, propriamente. Tá certo, Gutierrez. Bem, nos primeiros momentos do programa a gente falou um pouco em Douglas Costa, falamos Magno, da possibilidade do Renato no Corinthians, Lisca no Corinthians, enfim, e o Cristiano Oliveira. Pois é, Magno, eu gostaria de colocar o Inter nesse debate, se for do desejo dos amigos e dos ouvintes. Hoje de manhã eu comentei no Agora algo que é um assunto que está pipocando aí há muito tempo, e eu acho que a gente dá pouca atenção, e ele é um assunto muito relevante no mundo do futebol, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é algo importante para nossa vida, não é só para o futebol. Ter a cabeça no lugar, não pirar. E nós estamos num momento aí no mundo com essa pandemia em que as pessoas estão pirando, que as pessoas estão perdendo a cabeça muitas vezes, porque as coisas não estão acontecendo normalmente nas nossas vidas, né? Então a inteligência emocional, o preparo emocional, ele é muito importante para nossa vida pessoal, para nossa vida, até a vida amorosa, para nossa vida profissional, para a vida como um todo. E evidentemente, se é tão importante para a vida, é importante para o futebol. O futebol, ele é uma metáfora da vida em vários aspectos. E por que eu estou colocando o Inter nesse papo com esse assunto que parece complexo, mas a rigor não é? Porque eu tenho visto no Inter, e aí eu não vou nem tão lá atrás assim, porque eu quero falar desse grupo do Inter, tá? Dessas lideranças que estão no Inter de 4 anos para cá. Né? Quando o Inter caiu, mudou muita coisa no grupo, alguns poucos continuaram, mas eu acho que do ano que caiu até agora, tem ali Danilo Fernandes ainda, Rodrigo Dourado, Lomba, enfim, não são muitos. Alguns chegaram na Série B, a maioria chegou depois. E alguns estão chegando na base mesmo, agora. Né, Oliveira? Mas, pois é, aí que tá. Eu tenho visto nesse grupo do Inter uma instabilidade emocional muito grande nos momentos de decisão. Aquela imagem que eu mencionei ontem no programa e que coloquei nas redes sociais, que está lá no meu Twitter, Cris Oliveira 89, para quem quiser ver, do Rodrigo Dourado desabando depois do segundo gol do Grêmio, não é uma reação de um jogador que está emocionalmente estável. E aí é claro que alguém vai chegar para dizer, mas como é que vai cobrar estabilidade de o cara tomou uma virada em casa e tal, no último minuto praticamente, quem não reagiria daquela forma? Eu respondo, nenhum dos outros 21 jogadores em campo reagiu daquela forma. O Maicon, se o Grêmio tivesse tomado aquele gol, não reagiria daquela forma. O Grêmio tomou aquela virada pro Inter no final do último Campeonato Brasileiro e ninguém do Grêmio reagiu daquela forma. O Jeromel não reagiria daquela forma. E eu tô fazendo comparação de jogadores que estavam no campo. O Maicon já tinha saído, mas enfim, tinha começado o clássico. Por que eu tô tocando nisso? Porque eu vi que o Inter nos últimos anos, o Inter perdeu uma Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Na bola, sim, perdeu na bola. Mas também perdeu na cabeça. Terminou o jogo lá de Curitiba e o Guerreiro estava transtornado, dizendo que no Beira-Rio vai ser diferente, lá vai dar, não sei o quê. Transtornado. No jogo da volta, o Inter entrou e nos primeiros minutos tentou estabelecer uma pressão, até gol chegou a fazer, depois de tomar 1-0, buscou empate, mas estava mentalmente desestabilizado. O gol que o Inter toma do Atlético Paranaense no final e que o Sobes e o Edenilson ficam se olhando é um lance de dois jogadores que não estão
com o foco, não sei o termo foco, mas não estão totalmente inseridos num contexto mental do jogo que é muito forte. Não é fácil jogar futebol em alto nível, tem pressão muito forte, tem 300 orientações para receber, tem um adversário provocando, tem um adversário querendo tirar você da zona de conforto, é difícil, não é fácil. Só que o Inter em decisões ele tem mostrado essa instabilidade. O Inter chega em jogos decisivos e ele despenca. O Inter conseguiu perder para o Sport um jogo na reta final em casa de Campeonato Brasileiro. Então essa instabilidade emocional do time do Inter tem me chamado muita atenção e especialmente nas lideranças do Inter. O Rodrigo Dourado depois, cada vez que o Inter perde o Grenal, é uma declaração bombástica. O Dourado no último Grenal disse que o Inter tinha medo de ser feliz. O Edenilson depois desse Grenal de domingo deu um pau na estratégia do Inter. E aí ontem na coletiva disse que não é bem assim, interpretaram errado uma ova. Interpretado como a frase foi dita, que aí o Inter não foi inteligente taticamente. Então assim, são declarações fortes e fora de hora, né? É um time que mostra esse despreparo. Algumas lideranças do Inter, isso é preocupante, porque a liderança ela precisa ser uma espécie ali de oásis em termos mentais, Orestes, que os outros jogadores devam se inspirar. E eu vejo algumas lideranças do Inter sucumbindo em momentos decisivos. Marcelo Lomba chega na decisão e ele tropeça. Rodrigo Dourado chega na decisão e ele tropeça. O Edenilson, mesmo que tenha participado do primeiro gol, chega em decisão e ele desanda. Então tem várias lideranças do grupo do Inter que no momento decisivo elas rendem menos. E isso é puramente aspecto mental. Oliveira, não existe no Internacional, e vários clubes existem, o trabalho de psicologia com o grupo de jogadores, não? Existe, sim. Olha, confesso que eu não te ouvi, Orestes. Ficou bem chiado. Eu não ouvi essa pergunta. Se existe trabalho de psicologia, existe sim. Existe até na base esse trabalho. Principalmente na base, né? Que a gurizada às vezes fica longe da família e é um momento de formação até da personalidade. É complicado também, eu entendo, é difícil a gente falar sobre isso também, que não é uma ciência que a gente domina, né? E ela é tão importante, a saúde mental e psicologia, quanto qualquer outra questão do nosso corpo, da nossa vida. Então é difícil falar, mas é inegável, eu concordo com o Cristiano. Existe sim uma instabilidade no Internacional. E até acho, por isso que eu digo, é difícil a gente tratar uma ciência com um domínio se não é do nosso domínio. Mas até acho que isso vai girando, vai ficando uma bola de neve. Porque num dia são 5 Grenais, no outro são 6, daqui a pouco são 11, aí até ganhar um, nos 2 seguintes já perde de novo, pega um bolo, olha, são 20 Grenais, perde 10, ganha 13, empata 7, olha para as finais, quase ganhou aquele jogo contra o Corinthians. Eu vou reduzir agora o Campeonato Brasileiro. Fez tudo no Campeonato Brasileiro. Até o Flamengo perdeu, já tinha apitado o jogo lá no Morumbi e o Inter não conseguia fazer gol no Corinthians. Então tem sim, concordo. É uma coisa a se trabalhar. E assim, o pior é que ela vai aumentando, ou dá a impressão de que vai aumentando. Porque a cada jogo, a cada insucesso, é mais uma coletiva que nós, inclusive, vamos perguntar sobre isso. Vocês estão nervosos? Vocês estão sentindo cada vez que enfrentam, seja o Grêmio ou um jogo muito decisivo, como foi o caso contra o Atlético Paranaense, foi também a final do Campeonato Brasileiro. O Inter beliscou, mas beliscou muito esses 2 títulos e não conseguiu levar. E os clássicos a mesma coisa. O Inter, quando não chegou à final do Campeonato Gaúcho, nessas últimas 4, perdeu ela justamente para o seu maior rival. Então tem tudo isso envolvendo o Internacional. Eu só não sei se é uma característica dos jogadores ou é algo momentâneo provocado justamente pela fase e pelas situações geradas pelos resultados. Eu acho que não é momentâneo, sabe por quê, Guti? Sabe por que eu acho que não é momentâneo? Porque isso não começou agora com o Ramires. O Inter tinha aquela final de Copa do Brasil que eu mencionei, era com o Odair Hellmann ainda. Não, então, quando eu digo momentâneo Hellmann, é um período longo, né? Desde o Hellmann, concordo? É que é muito tempo. Veio do Odair, passou.
Isso, veio do Odair, passou pelo Eduardo Cudê, teve isso também com o Abel, mesmo que o Inter tenha vencido o Grenal com o Abel, mas venceu no apagar das luzes, um jogo polêmico, com erro de arbitragem, mas na final do Campeonato Brasileiro mostrou essa instabilidade contra o Sport, especialmente, segue com o Miguel Ramírez. Então eu acho que o modelo de jogo ele é problemático em alguns casos, a parte tática faz parte do jogo inegavelmente, mas eu acho que a gente dá pouca atenção ao aspecto mental, e o aspecto mental no futebol ele é muito mais importante do que a gente imagina. E acho que também a gente, nessa discussão, quando entra nesse aspecto, a gente tem que entender a importância do papel do técnico nessa consistência e nessa construção de segurança, digo, técnica, e o que se espera do jogador, mas também na motivação, em não deixar, né, que episódios passados, porque isso, se a gente for analisar a fundo no Internacional, já vem desde o momento, como disse o Oliveira, da queda para a Série B, daquele momento em que pessoas importantes do Internacional, e a gente vai personalizar e se personaliza até hoje, a saída de alguns jogadores que eram essenciais para essa envergadura emocional terem saído, terem abandonado o clube, seja por questões, né, do que acontecia fora de campo, mas acaba justificando para o torcedor também essa queda de jogadores mais experientes. A saída deles deixa um elenco completamente defasado, que tem que literalmente catar os pedaços e reerguer o Internacional, mas desde aquele momento de não conseguir conquistar a Série B, passar por a mesma situação que passou recentemente, né, nessa conquista de possível campeonato, nos últimos jogos acabou decepcionando, não conseguiu ganhar em casa, onde precisava fazer o resultado, acabava não dependendo só de si, mas de outros resultados. Isso vem com altos e baixos nessa questão emocional, de envergadura e até mesmo de polêmicas que envolveram, né? Pediram para diminuir em clássico, pediram, né, para já ganhou, vamos deixar assim, a piada não ser tão grande. Então, todas essas polêmicas, e a gente vê com o Abel, por mais que a gente fale o conceito atrasado de futebol, ter aquela ideia de mais retranca do que proposição de jogo, a estratégia para o que tinha e para o que podia fazer naquele momento, ele conseguiu chegar até as decisões mais importantes, ele teve até o último momento disputando as competições, mas mais uma vez, né, aquela consistência no último momento acabou falhando para adversários que não eram tão importantes. E até para fazer uma alusão um pouco tosca, né, do que disse ali o Oliveira, quando o Dourado cai, é que nem a gente numa situação adversa, por exemplo, num incêndio na empresa que a gente trabalha, para não trazer para o aspecto pessoal, os brigadistas de incêndio se desesperarem e saírem correndo sem dar nenhuma orientação, porque os outros têm que fazer. Bom, daí tu pensa, se o cara, né, que deveria, ou a mulher que deveria me passar a orientação, que fez o treinamento, que deveria orientar a equipe, não sabe o que fazer, bom, o que sobra para nós? Então fica aquela ideia de que o coletivo tem que falar mais alto nas decisões. O Grêmio, eu dizia, né, antes do Grenal, o Grêmio tem mais envergadura, tem mais emocional para conseguir reverter o placar, porque em diversos momentos em que esteve pior que o Internacional, e a gente fala na era do Cudê, conseguia reverter no Grenal para ganhar aquela sobrevida, para ganhar aquela gordura que o torcedor, não, mas ganhou o Grenal, Então sempre teve essa responsabilidade por parte do Grêmio, mais maturidade emocional. E a gente fala que passa, assim, pelas orientações dentro de campo, porque o Maicon, a gente fala que até hoje ele é aquele que orienta, é o segundo técnico dentro do gramado. Ele reposiciona jogadores, ele puxa a orelha de muita gente. O Jeromel também tem essa característica. Em alguns momentos, até quando os mais jovens erram, eles são aqueles que estruturam. Não, calma, segura, eu consegui salvar. Da próxima vez, pensa isso. O próprio Renato usava o Maicon, não, avisa tal coisa, vamos fazer assim, vamos mudar. E até no final ali da era Renato, o Maicon às vezes auxiliava mais, falava, olha, muda isso, não tá sentindo, não tá dando mais, vamos mudar, vamos ser mais agressivo. E isso falta ao Internacional, que não tem essa consistência de envergadura emocional para conseguir manter o resultado, porque vinha de um resultado positivo, levou a virada, deve-se levar isso em consideração. Ele conseguiu relaxar em outras oportunidades, né? Contra o Flamengo também foi assim, tendo a supremacia, tendo a vantagem, não conseguiu segurar, não conseguiu ir até os 90 minutos com essa vantagem. Antes da gente continuar, viu, Oliveira? Antes da gente continuar, o Guti, ou foi o Guti que chamou agora? Confesso que não. Foi eu. Pois é, então, justamente, Gutierrez, você tem já tem os relacionados para a viagem à Venezuela, né? Isso, time bem alternativo e com novidades. Jean-Pierre e PP estão relacionados, assim como Guilherme Guedes. Vocês podem me ajudar aí, eu vou dar a lista em ordem alfabética, porque recém foi lançado pelo Grêmio, mas já dá para ver que é um time, claro, alternativo, por ordem alfabética. O próprio goleiro Breno tá fora, Diego Souza, Matheus Henrique, é um time reserva que o Grêmio vai usar contra o Aragua. Adriel, Pinares, Cortez,
Darlan, Elias, Emanuel, Fernando Henrique, Gabriel Chapecó, Guilherme Azevedo, Guilherme Guedes, Heitor, Jean-Pierre, Léo Chu, Paulo Miranda, Pedro Lucas, PP, Ricardinho, Rodrigues, Wanderson, Vitor Bobsin e Vitor Ferraz. Ou seja, um time bem alternativo do Grêmio para enfrentar a equipe do Aragua. Não tem Jeromel, nem banco não completo, tem Juan. né? Isso. Não tem Jeromel, não tem Juan, não tem Matheus Henrique. Breno. Tô vendo aqui, não tem o Lucas Silva, obviamente, nem o Thiago Santos, porque estão, né, se recuperando de pancadas. O próprio Luiz Fernando nem se fala. Breno. É um time alternativo que o Grêmio leva a Venezuela. Tá viajando agora, vai embarcar daqui a pouco para Caracas para pegar a equipe do Aragua. Nenhum titular. Uma dica importante. Bom, né? Uma dica importante, porque o Darlan tá relacionado, ou seja, o Darlan não vai jogar o Grenal da volta, o que é um indício de que daqui a pouco o Thiago Santos deve voltar, né, pro Grenal da volta. E nem banco completo, porque pode ficar 12 no banco e o Grêmio vai ter apenas 10. Tem 21 relacionados, jogam 11, ficam 10 no banco de reservas. Muito bem. Faltando 1 minuto para o meio-dia, nós vamos continuar o debate, claro, sobre essa relação e vamos ampliar. Nenhum titular do Grêmio vai viajar à Venezuela. Vitor Ferraz, fazia tempo que eu não vi o nome do Vitor Ferraz numa relação. Enfim, a gente vai debater isso logo mais após o Guaíba Notícias, que vem aí com a Fernanda Bagatini. Os ouvintes aqui, Magno, repercutindo bastante essa questão dos relacionados do Grêmio. Você tem uma outra situação aí, Guti? Não, só uma informação, pode parecer estranho, mas até um abraço pro Douglas Tricolor, me chamou aqui no Twitter, muita gente perguntando, que a gente não falou. É meio óbvio, mas como o Renato, vez por outra, usava desse expediente de não viajar quando era um time reserva e tal, o Thiago Nunes vai sim pra Venezuela, viu? Boa. Até uma obviedade, né? Só não era com o Renato, mas o técnico treinar o time é óbvio, ele é pago pra isso, né? Aqui alguns ouvintes perguntando por que o Thurin não ter viajado, outros aliviados que o Paulo Vitor não foi. Quem mais aqui? Se o Grêmio outra coisa, um articulador, depender do Pinares e do Jean-Pierre quando esses não estiverem no DM. Acho que é... Uma coisa que o Cristiano Oliveira falou. Outra coisa, Léo Pereira verdade, também, né? Não foi, viu? Isso. Léo Pereira, com certeza de titular, e aí chama atenção qual será o meio-campo, né? Já que o Darlan também tá indo. Daqui a pouco pode o Darlan, claro, aparecer entre os titulares, mas já dá alguns indícios de qual será o time do Grêmio pro Clássico Grenal do próximo domingo. Muito bem. Outra situação aqui, as coisas estão acontecendo, estão chegando aqui, especialmente lá contra a final do Campeonato Carioca, que seria em Brasília, agora não vai ser mais em Brasília. Voltou pro Maracanã, governador do Distrito Federal disse que o gramado está em manutenção. E aí o jogo não será no Mané Garrincha. Havia a possibilidade de público, seriam liberados 20 mil lugares do Mané Garrincha, eram as informações que os companheiros lá do centro do país, ou do Rio de Janeiro, no caso, estavam divulgando. E agora a final no Maracanã. Bateram o martelo, a final do Campeonato Carioca no Maracanã. E ainda muita repercussão quanto ao River Plate, que vai jogar hoje e não tem 13 jogadores. Possibilidade do lateral Casco jogar no gol, hein? Sim, o River não tem goleiro. O River inscreveu... Ele inscreveu 32, mas aí tem uma certa irresponsabilidade do próprio River também, né? Claro. O River qualquer time podia inscrever 50 jogadores na Libertadores, o River inscreveu 32. Aí o que aconteceu? Tem mais de 20 entre lesionados e impossibilitados por conta de Covid. Então o River tem 10 jogadores à disposição e não tem goleiro. Então é o seguinte, ele vai jogar com jogador de linha no gol e sem reserva. Esse negócio de colocar público é para a decisão do Campeonato Carioca, é isso? Isso, seria para isso, viu? Tá, mas e por que nós aqui jogamos o Grenal decisivo e não precisamos de público? Porque não somos tão loucos quanto eles lá, viu, Orestes? Não, eles iam empurrar para Brasília. Mas é uma palhaçada, né, cara? Agora não é o momento, infelizmente. Todos estão com saudade de público nos estádios, né? Oliveira havia puxado ali uma frente. Por favor, Oliveira. Não falei nada, não. Tá falando no River Plate ali, né?
Ah, sim, falei no River naquele momento, que o River tem 10 jogadores à disposição e que vai ter que jogar com um cara de linha no gol. Vai ser no mínimo curioso isso. E sem reserva, né? E porque optou, né? Tipo, poderia escrever 50 jogadores, o Galhardo escreveu 30. E tá o Galhardo achou jeito. demasiado. O Galhardo achou muito. Agora vai pagar por isso. A ironia do destino é muito engraçada mesmo. Que barbaridade. O cara que vai pro gol se consagra ou se rala, hein? Ah, mas acho meio difícil num jogo de Libertadores o lateral atuar aos 90 minutos no gol e se consagrar, né, Ores? Uma coisa é lá, pegar um pênalti, isso aí. uma situação ali única. Não um jogo inteiro. Não tem competência, tá louco, é verdade. Que horror, que horror. Também temos hoje a Libertadores da América, tem o jogo entre o Palmeiras, aliás, jogo do Palmeiras hoje, né? Tem jogo do Palmeiras, tem jogo do São Paulo na Libertadores, além desse do River Plate. Até vou confirmar todos os demais confrontos dessa noite pela Copa Libertadores de América. O Palmeiras recebe o Defensa e Justiça, o São Paulo recebe o Racing, o Palmeiras às 7h15, o São Paulo às 9h30. Também o Santos jogando contra o Strongest, às 7h15 lá na Bolívia. O Fluminense recebe às 9h30 o Júnior de Barranquilla. Esses são os jogos desta hoje, terça-feira, em Libertadores da América. E o Bahia joga pela Sul-Americana contra o Independiente, bem como o Bragantino vai à Argentina jogar contra o Tajeres de Córdoba. Esses são os brasileiros hoje na Libertadores. Acho que o Fluminense tem a questão com o próprio River Plate, né? Que é a questão do grupo com o River Plate. O Fluminense, por enquanto, é o líder. Também tem aqui o São Paulo. Esse já está mais tranquilo. O Palmeiras já muito à frente. O Palmeiras já com 12 pontos, praticamente classificado. Aliás, já está classificado, né? Só uma questão de saldo poderia ele tirar a liderança nesta fase inicial da Libertadores. Palmeiras muito tranquilo. Defensa e Justiça já fez o crime de ganhar do Palmeiras a Copa, ou melhor, a Recopa Sul-Americana. Acredito que agora é só para terminar essa fase aí e garantir a liderança, não, Cristiano Oliveira? Não é muito mais do que isso, né? Essas competições, elas têm, a Sul-Americana ela tem um diferencial que classifica só um por grupo, né? Então, se tem alguém que dispara no grupo, e foi o caso do Grêmio, o grupo fica com jogos fantasmas ali no final, né? O grupo fica com o time já classificado. Na Libertadores passam 2, então mesmo que um dispare à frente, ainda tem briga em geral até a última rodada pela última vaga. Agora na Sul-Americana não. Essa é uma diferença bem significativa. Grupos como o do Grêmio, a rigor agora, os 4 últimos jogos, né? São 2 jogos por rodada e restam 2 rodadas, então 4 jogos. Os 4 jogos do grupo do Grêmio são inúteis. Porque a única forma do Grêmio não se classificar é ele tomar 2 goleadas históricas, o Lanús aplicar 2 goleadas históricas e ainda assim tem que mexer no saldo, que não vai acontecer. Então essa história de colocar a Sul-Americana em fase de grupos e passando apenas num grupo com 4 e turno e retorno é muito cansativo. Você disputa 6 jogos numa fase de grupos que poderia ser muito menor, poderia ou ter mata-mata desde o início, ou ter grupos menores, ou ter daqui a pouco um turno só, para facilitar e tornar a competição mais dinâmica. A rigor, quase todos os grupos têm um time ou classificado ou já encaminhado, né? E aí, Gutierrez? O jogo hoje, né? Eu tava desmutando aqui. O jogo hoje, o jogo quinta, eu tô vendo aqui o Grêmio já, o pessoal já enlouquecido no Twitter aqui, falando dos times, quem vai jogar, quem não vai jogar. Até tem um ouvinte ali falando, o Lucas Silva fora quer dizer que vai jogar domingo. Não é bem assim. Primeiro que eu acho que o Thiago Santos vai intensificar a recuperação para estar em campo domingo, e o Lucas Silva, a gente viu, ele saiu com dores na coxa direita, já no final do jogo teve que ser substituído. Então, não é uma relação tão simples. Acho que o Lucas Silva não viaja, principalmente porque saiu como saiu do primeiro Grenal, e aí a tendência é que o Thiago Santos seja titular no domingo. Ele trabalha para isso, fica aqui, vai fazer trabalhos especiais com os titulares que também ficam, para que ele possa estar em campo entre os titulares. Mas voltando no assunto do Oliveira, o jogo de quinta já é um jogo fantasma, né? O Grêmio só não está matematicamente classificado.
Mas ele tá, não tem nem dúvida, num grupo que classifica 1. Se fosse 2, o Grêmio já estaria, olha, bem próximo da classificação, no mínimo com o segundo lugar. E claro que primeiro é mais difícil, por isso ainda há uma oportunidade. Mas de qualquer maneira, o Grêmio já está dentro da próxima fase, sem dúvida nenhuma, já venceu. Primeiro que venceu as 2 contra o principal adversário, que é o Lanús. E agora pega um Aragua que na ida fez 8. Ou seja, empatou, acabou, não tem, mas ninguém alcança, e já acabou qualquer possibilidade. Os jogos, como disse o Cristiano, serão jogos Gasparzinhos agora nessas últimas rodadas. Ana, queria se manifestar? Já está de volta? Eu quero cumprimentar o treinador do Grêmio que vai à Venezuela. Os jogadores, os meninos que vão jogar lá, não interessa se são reservas, são garotos que estão começando agora, mas só de olhar para a Casa Mata e ver na frente da Casa Mata o titular, o comandante titular do Grêmio Futebol Porto Alegrense, já é um motivo para que eles rendam muito mais. Estão sendo vistos pelo titular, pelo treinador. Não é um cara auxiliar que está ali, é o treinador. Eu acho que para esses meninos é fundamental. E eu tenho intenção, acredito que ele vai pensar e observar atentamente como vai ser o trabalho do Darlan, que pode jogar nesse meio de semana, mas que também é uma peça que pode aparecer no Grenal. Mas é importantíssima a presença dele lá. A gente acabou normalizando algumas questões, especialmente no Grêmio, nos últimos tempos, com o Renato. Alguns não falavam muito por medo de recepção da torcida. Eu sempre andei para isso. Eu acho que se a gente se preocupar com ter gente concordando ou não, a gente acaba não dando opinião, né? Quem tá sendo pago para dar opinião tem que, às vezes, comprar briga contra a maioria, não tem problema. Mas a gente normalizava algumas situações com o Renato que eram bizarras, né? Técnico não viajar para jogo oficial era patético. Era ridículo. Falta de profissionalismo básico. Claro, isso era dito por muitos de nós, especialmente por mim. Eu lembro que eu batia muito nessa tecla, até na última rodada do Brasileiro, lá contra o Red Bull Bragantino, que ali nem lembro se foi ou não o Renato, mas teve um jogo desses importantes que o Renato não foi, e vários na verdade, né? Uma coisa é assim, ó, você tá entre 2 jogos de uma Copa, que nem foi aquela final da Copa do Brasil 2016. O Grêmio não tinha mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro e tinha um jogo, acho que era contra o Santa Cruz em Recife, para fechar o campeonato. Tá bem conversadinho, mas tudo bem, vai. O Grêmio tinha vencido o jogo de ida da final, beleza, se aceita. Mas em geral é inaceitável. Como é que o técnico não vai? Treinador, é pago para treinar, e aí o técnico não vai? Então o Thiago Nunes faz... que chama a atenção por ser o Grêmio e o antecessor ter sido o Renato. Mas o que o Thiago Nunes está fazendo é obviedade. O técnico tem que ir para treinar, é evidente. Tem auxiliar para isso, né? Fica o auxiliar aqui dando treino. E acho que ainda indo, né, na sequência do que o Orestes fala, não sei, fiquei aqui um pouquinho fora do sistema, a gente nesse momento de home office, mas também aquela oportunidade, como não tem treinamento, o Thiago Nunes também precisa ver o que tem e como se lida até com essa questão. A gente falava muito do emocional, da pressão de jovens jogadores que não estão sendo, né, os mais utilizados, não ganham oportunidade na titularidade, mas que dependendo do momento do campeonato, e agora que o calendário vai ficar ainda pior para os técnicos, saber o que pode contar no elenco, o que se tem no elenco e as principais características, né? O Orestes muito bem destaca, o Darlan, que já teve uma passagem com o Thiago Nunes, que já foi orientado por ele. A gente tem algumas peças que ainda não tem uma envergadura total para ser titular, mas só que apresentam sim um crescimento e precisam de oportunidades, porque no momento que a gente não tem uma manutenção de 1 ou 2 peças, ou até mesmo de um elenco reserva numa competição que, claro, vai ter uma decisão de campeonato e já está, né, virtualmente classificado, então tu pode fazer essas experimentações que são necessárias nesse momento. Então tu também conhecer e ver como é a reação desses atletas quando ganham a oportunidade, porque a gente fala, né, o garoto quando tá na frente do técnico parece que cresce, né, fica aquele peito de pomba, e tem que ser assim, tem que querer mostrar resultado quando ganha a oportunidade. Isso pode respaldar para uma possível utilização, a gente fala nas etapas iniciais do Campeonato Brasileiro, quem sabe criar essas ideias, né, de que eu acho que tá certo se pensar que para o Campeonato Brasileiro se mantém um elenco um pouco mais alternativo e para as principais competições a gente ter algo mais fixo.
né? Os jogadores que não tudo ou nada vão melhores, têm mais experiência nesse aspecto, mas também dá cancha para os jovens nesses campeonatos aí, né? Quem sabe enfrentando um esporte, um Juventude, que não precisa ir com força total, que pode fazer essas preservações, mas precisa nessa etapa inicial conquistar 3 pontos para chegar com gordura lá na frente, como a gente diz. Magno. Diga, Gotti. Informação aqui que o Grêmio passa agora, lesão confirmada, viu, no Luiz Fernando. Entorse no tornozelo esquerdo, grau 2, entregue à fisioterapia, previsão de 3 semanas de recuperação. Deixa mais claro que o Léo Pereira deve ser titular no próximo Clássico Grenal. Então confirmada uma lesão mais séria um pouco, hein, Cristiano Oliveira? Isso, 3 semanas. Uma lesão que vai tirar ele então até da parte inicial ali do Campeonato Brasileiro. Bom, não tem mistério, joga Léo Pereira, né? Joga Léo Pereira, até porque o outro cara da posição, que é o Alisson, também tá machucado. E tá muito claro que esse é o lugar que vai entrar o Douglas Costa, né? Se o Douglas Costa for contratado, é claro. Entraria ali. É a vaga que tá aberta do Grêmio. Eu não acho que o Léo Pereira tenha jogado tão bem assim no Grenal, tá? Ele tem alguma dificuldade, às vezes, de tomar a melhor decisão. Ele baixa a cabeça, ele é muito nervoso, o que é fruto da imaturidade, normal, ele tem ali 19 anos. Então ele baixa a cabeça, ele quer correr, às vezes corre mais que a bola. Mas ele, pra mim, é o jogador mais rápido do grupo do Grêmio. O Grêmio certamente tem essa medição muito mais precisa do que o meu achismo, mas a impressão que eu tenho é que ele é o jogador mais veloz do grupo do Grêmio. Ele não é tão habilidoso quanto o Ferreira, por exemplo, ou até um PP, mas ele é muito rápido. Eu não acho que ele tenha ido tão bem no Grenal, mas ele foi decisivo, né? Ele tem 2 Grenais e tá lá na estatística dele, ele tem 2 Grenais e 2 assistências. É ele quem dá aquele passe pro Léo Chu fazer o gol no outro Grenal, e é ele quem dá o cruzamento pro gol do Ricardinho nesse. Então ele é um cara que, mesmo surgindo agora, mesmo ainda tendo muita coisa para provar, ele já começa aos poucos a escrever o seu nome ali, né? Um jovem que tem 2 Grenais e 2 assistências, no mínimo é um jogador para ser observado, e ele vai jogar, né? Não podendo ter o Luiz Fernando, joga Léo Pereira. E assim, agora a gente falando pelo lado do Luiz Fernando, do jogador, é uma pena, né? Porque também acho que ele não é, assim, um jogador para ser titular. Ele foi muito mal na temporada passada. Não vou aqui, né, transformar o cara num craque, sendo que a gente viu o que o campo fala, ouviu o que o campo fala, ou viu o que o campo mostra, enfim, só uma figura de linguagem. Mas não dá também para negar que ele não estivesse bem, razoavelmente bem, sob o comando do técnico Thiago Nunes, tanto que estava recebendo oportunidade e iniciou o Grenal. Pro ponto de vista dele, da carreira, do trabalho dele, é uma pena pro jogador ficar parado logo agora que ele estava bem. E acho até que aquele choro dele no Grenal não é só da dor, o jogador está acostumado a suportar a dor, é mais do sentimento, da experiência de que seria algo que tiraria ele de mais tempo dos jogos. E aí o cara sente, logo agora, eu num Grenal, numa final, e não tenho dúvidas que, por mais razoável que fosse a apresentação dele no domingo, no último domingo, ele estaria em campo como titular no domingo que vem. Não tenho dúvida disso. E aí o cara logo nesse momento tem outra lesão. Diga-se de passagem, ele tem algumas lesões, né, na carreira, principalmente nessa passagem agora pelo Grêmio. É uma pena pro cara. Repito, não sou fã do Luiz Fernando, mas reconheço que ele estava se esforçando, indo à frente. É um cara que tem ousadia. O Guimarães estava falando sobre isso. É um jogador que não tem lá tanta técnica, não toma bem muito a decisão, mas ele vai para frente, tenta a jogada, e independente de qualquer coisa, é uma pena o jogador ficar fora de combate, qualquer jogador. Numa fase que ele está vivendo, uma mini fase, dá para dizer assim, porque invariavelmente, acredito, ele fosse perder a titularidade, independente de Douglas Costa, até acho que os garotos passariam à frente dele, mas é uma pena para ele agora ficar 3 semanas de combate. Quando volta, já volta atrás da fila, e aí é muito mais força para voltar a receber oportunidades melhores. E ainda no parabéns por fazer o óbvio, né, o que é esperado, a gente também tem o retorno da previsão
de retorno dos atletas, né, que antes com o Renato não se falava de departamento médico, não se tocava nessa expectativa, mas pelo menos o que a gente vê é que está se cumprindo, até relacionado aos profissionais, né, que cuidam dessas lesões nos atletas, o tempo está adequado, né, para o retorno, para a reutilização, na questão de fisioterapia, de já conseguir ficar alguns minutos no gramado, que o Renato, né, por justamente o seu departamento médico não conseguir cumprir com esses prazos, então suprimia essa informação, até ficava revoltado quando se insistia com os próprios médicos, que alguns jornalistas, quando ele suspendeu ele deu, né, essa orientação de que não poderiam se falar mais sobre as lesões, sobre a expectativa de retorno, porque isso gerava uma pressão desnecessária do atleta, depois ficava se cobrando em coletiva quando ia voltar aos gramados, então isso retornando aí com as previsões, eu acho que é muito certo, né, ter essa ideia, mas é no lance, assim, eu me lembro que aqui na jornada esportiva se falou, né, ele sentiu bastante, ele chorou e até no final da partida ele acabou tendo que ser auxiliado para conseguir deixar o campo por alguns seguranças ali do Grêmio, até a equipe médica que teve que fazer esse, né, dar aquele ombro amigo para ele conseguir sair. Então a gente já previa que não seria um retorno fácil, apesar, né, de que em alguns momentos a gente tem, sente bastante, mas já retorna. Outro dia os exames de imagem mostram, mas parecia que a situação seria um pouquinho mais grave, assim, até pelo emocional do atleta, né, que balançava a cabeça dizendo não dá, não vou conseguir, e não conseguia colocar nem o pé no chão. Isso tem um pouco de culpa nossa também, né? A gente tem que entender às vezes os prazos. Os caras não é uma coisa exata, 3 semanas. Ninguém é robô. Exato, 3 semanas voltou. E nem acredito tanto que seja assim deficiência ou incompetência dos departamentos médicos. Eu acho que o Grêmio e o Inter estão bem servidos de departamentos médicos. Cabe a gente, e aí a gente da imprensa, tratar com mais naturalidade quando os prazos não forem, entre aspas, cumpridos, né? Porque cumprir um prazo é como se tivesse uma data limite, não é o caso. Eles dão uma previsão de 3 semanas, daqui a pouco o Luiz Fernando demora mais. Claro que se há uma previsão de retorno de 3 semanas e faz 8 meses que o cara não volta, óbvio que a gente vai, no mínimo, e aí é uma obrigação jornalística nossa, querer saber o que está acontecendo, o que foi, a lesão agravou, é outra lesão, tem algum problema, deu errado algum procedimento, isso sim, mas a gente também pode tratar com mais naturalidade se daqui a pouco o cara teve uma lesão na coxa. 2 semanas. Deu 3, tá voltando agora. Mas eram 2 semanas. Tá. De jogador para jogador, de situação para situação. E a idade também influencia, né, Guti? A gente compreende que os jogadores mais jovens, eles até querem voltar mais cedo e o departamento médico tem que vetar, porque fala, olha, se tu voltar sentindo alguma coisa e não disser, né, ou não aparecer no exame, daqui a pouco isso vai prejudicar outra área, vai fazer uma lesão mais séria porque tu já tem esse desgaste. Então os jogadores até, eu me lembro que os jogadores mais jovens tinham que levar um para-te quieto, né, deita aí, dá uma tranquilizada, vai fazer uma fisioterapia porque não dá ainda para ir pro campo. Isso é muito comum, né? Daqui a pouco o jogador tá com uma dor, vamos, sei lá, inventar um exemplo aqui. O cara tá com uma dor no joelho e daqui a pouco é uma semana Grenal, o cara não quer dizer que tá com a dor para não perder a vaga, para jogar. Ele começa para não forçar, sei lá, o joelho direito. Ele começa para não forçar o joelho direito, forçar mais o peso do corpo na perna esquerda. E aí, de tanto fazer isso, acaba arrumando uma lesão muscular na coxa esquerda, por forçar demais. E aí um problema que daqui a pouco não era tão grave assim no joelho direito, vira um problema no joelho direito, mais uma lesão muscular na coxa esquerda. E isso vocês tenham certeza, de conversa inclusive com membros de departamento médico. Isso é bastante comum. O cara tá com lesão na coxa esquerda. Por que a lesão? Porque ele tá com uma dorzinha ele tá com uma fascite plantar no pé direito. E aí, para não forçar o pé direito no chão, joga o peso do corpo para a esquerda. Resultado, lesão muscular na coxa esquerda. Isso é bastante comum. E a dorzinha, né, aquela maneira que se polpa hoje e amanhã, daqui a pouco pode desenvolver um problema muito mais sério, né, no que diz respeito até a recuperação ou ficar com algo, né, uma sequela pro resto da vida. Então os atletas e principalmente o departamento médico, hoje com a tecnologia, né, eu me lembro quando se implementou aquela análise de imagem para se prever que daqui a 2 semanas, 3 semanas, se vai ter uma lesão, o torcedor reclamava, né, mas daqui a 3 semanas... Não, mas daí já se começa um trabalho físico pensando justamente na preservação, seja num jogo, ou seja, né, até nos treinamentos, para já se pensar na preservação da lesão. E a gente, às vezes, também,
quando eu me lembro que na comissão técnica, sentia, e estava sempre compensando, vai sentir aonde? No jogo. E daí o atleta que sai naqueles 10, 15 minutos iniciais, que daí a torcida, entrou por quê? Não sei o quê. Claro, porque naquela situação ele está em alto nível, tá uma exigência muito maior do que a preparação física nos treinos, ainda mais para quem acompanhava, o Guti sabe bem, né? Quando tem essa série de jogos, às vezes o treinamento, a parte final é só um rachão mesmo, é só o que dá para fazer para justamente não pedir demais da questão física que vai tirar um atleta no momento do jogo que é decisivo, por exemplo, no final de um campeonato, como é o caso do Grêmio agora. 12:30 marcou. Não, é que eu me lembrei, tem ouvintes também me chamando a atenção aqui no Twitter, e é verdade, né? Eu acho o Daronco um excelente árbitro, que fique bem claro isso. Eu acho que até aquela administração daquele lance do Nonato logo no início, com o peso que tem um pênalti num jogo como era, uma final de campeonato, acho que ele foi muito bem. Mas o lance do Luiz Fernando, a situação do Luiz Fernando me faz lembrar como ele agiu no lance. Ele foi um pouco prepotente, aquela coisa de sempre achar que o jogador tá se fazendo, né? Que o atacante tá se fazendo, não foi nada. Ele nem falta deu. Há quem ache que ele tinha que dar amarelo pro Moisés e ele nem falta deu. Isso é um pouco, às vezes, talvez ali não tenha sido, mas gera uma interpretação minha, não falo pelos outros, mas gera uma interpretação minha de um pouco de prepotência do árbitro, assim, sabe? Foi nada, segue, uma lateral. Cara, o Moisés, sem querer ou não, deu uma pegada no tornozelo do Luiz Fernando. O Luiz Fernando agora para por 3 semanas. E a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Os árbitros também têm o lado deles, eu entendo, de sempre o jogador tentar ludibriar o olhar, né, a interpretação. O árbitro tem, como se diz, né, o árbitro são sempre 22 pessoas querendo enganar ele, tudo bem. Mas ali naquele lance ficou meio evidente que foi uma pegada, ainda que sem querer, um pouco imprudente, acima do tom do Moisés no tornozelo do Luiz Fernando. Fato que ele agora para por 3 semanas. Inclusive teve uma conversa, né, Guti, que foi registrado pelos fotógrafos lá, o Max Peixoto foi um dos que postou essa foto, né, dessa conversa depois, porque é algo também complicado, né, da relação do jogador que acaba às vezes fazendo um lance imprudente, como foi o caso, e tirando aí por 2, 3 semanas e ainda mais de uma decisão, né, que com certeza conta para o currículo, conta para o emocional de alguém que quer participar, que quer compor. Então é bastante expressiva essa conversa que acontece depois, para não levar nenhuma mágoa que depois pode ver quando leva aí um Grenal, é soco na cara, é o que a gente não gosta de ver e repudia totalmente acontecer dentro do gramado. Mas também, né, sobre essa questão de utilização, e a gente fala humildade, às vezes até estudo por parte do perfil dos atletas, porque tem aquele jogador, sim, que se joga, que acaba, né, por experiência, dando aquela valorizada no lance para conquistar um pênalti, para conquistar um cartão que faz diferença, né, tanto que a gente fala o Maicon, claro, não estava rendendo muito, mas também o fator de ele ter levado um cartão amarelo acaba tirando, sim, pesando na hora da substituição. Mas a gente já tem alguns locais onde o VAR, né, a gente lá no Campeonato Baiano tem que o pessoal da televisão que faz a transmissão na cabine do VAR, que eu acho que também é algo que pode ser decisivo, né, na arbitragem do Grenal, eles acabam fazendo essa transmissão do que se diz, da solicitação do árbitro e até aquela discussão que é feita com a cabine, porque a gente fica nessa dúvida, né, o que é dito, o que não é dito, se tem alguma orientação, se tem alguma indicação, se discute isso. Então acho que até prezando pela transparência, para tirar mais um peso nessa questão de análise de vídeo, seria ideal, né, ter essa transmissão também do que é dito. Acho que não perde ninguém nessa relação, acho que só se ganha a arbitragem por mostrar o seu profissionalismo, pelo menos que a gente espera que aconteça, mas também até o fato de não ter aquela, em alguns momentos, né, o pessoal reclamou no Twitter, parece que estava chamando para xincha, né, inclusive com a orientação, olha, se continuar torcendo lá em cima, não é comissão técnica, é torcida, eu vou mandar a polícia. Acho que não cabe, né, essa boa relação, quanto mais ela se desenvolve, acho que todo mundo, o espetáculo ganha e com certeza o torcedor fica mais tranquilo em relação à arbitragem. Agora no que momento, olha aqui, ó. No momento só uma correção. Só uma correção, diga. O Vicente me ajuda, eu tava no jogo. Ele deu falta, sim, o Daronco. Até o Ramires tinha ficado incomodado. Obrigado pro Vicente aqui, que tá sempre na nossa audiência. Ele deu falta. O pessoal tá reclamando bastante do amarelo. E que poderia ter dado, sim. Com certeza poderia ter dado amarelo pro Moisés. Eu acho que eu me confundi com outro lance. Acertou na mosca, era isso que eu ia perguntar. Ele deu falta, realmente. Ele deu falta. Eu me confundi com outro lance que ele chegou a dar uma lateral e os jogadores estavam pedindo falta. Mas nesse aí ele deu a falta, só não deu o amarelo pro Moisés, que eu acho que deveria ter dado também.
Alguns ouvintes perguntam aqui quanto ao lance do Nonato na área. Ali, pra mim, na hora, bola rolando e com replay depois, não foi nada. O lance do Breno no Nonato, que alguns reclamam poderia ter sido pênalti pro nem Internacional. tocar, né? Tocou. Não, nem tocou. tocar, E tocou. Acho que é um acho exagero assim, ó. por parte do Nonato, né? Que também foi solicitado, né? Que Pois ele é, teria se- justiça seja feita com o Nonato. Eu acho que ele meio que se desequilibrou, tanto que ele tentou seguir no lance. Não ficou... houve a falta nem simulação, né, Guti? Ele não caiu assim, levantando os braços pedindo pênalti. Ele continuou, tentou, finalizou, bateu no jogador do Grêmio. A justiça seja feita com o jogador, né? Ele não tentou simular, ao meu ver, eu interpretando, cada um tem a sua interpretação, né? Mas pra mim, eu acho que ele foi esperto. Ele tenta finalizar a jogada. Ele se Então ele fica desequilibrou. girando, gritando. Ou agora o Cristiano pode falar, também tem essa possibilidade. Diga, Cristiano. Não, eu acho que ele foi esperto. Eu acho que ele deu tapa pro lado e deixou a perna esperando o contato. Só que o Breno foi mais esperto. O Breno não foi nele. O Breno percebeu que se não tocasse na bola, deixa o jogador, porque senão cometeria o pênalti. Então eu acho que ele deixa a perna esperando o contato. Não há o contato. E aí, como ele deixou a perna, ele cai. Mas também acho que não teve simulação. Não teve simulação e muito menos pênalti, né? O contato não aconteceu. É que meio no início do jogo todo mundo fica ali, né, no termômetro. Eu acho que o jogador e o próprio árbitro sabe disso, né? Todo mundo fica pedindo tudo, fica vendo o que o árbitro vai dar, não vai dar. Porque quando se distribui inicialmente, acho que é um erro, né, da arbitragem, para controlar os primeiros minutos, já distribuir cartão, que no final tu fica sem critério. Daí no final do jogo, pela perna tá mais pesado, o ritmo do jogo ser diferente, ter mudado muita coisa, isso tem que dar cartão amarelo para muita coisa, assim, para tudo vai ter que dar amarelo. Então acho que a experiência do árbitro também conta muito nessas solicitações, e até mesmo na utilização do VAR, ou não utilização, no caso. Eu não achei que teve lances assim muito polêmicos em relação à arbitragem. O lance que poderia ter alguma polêmica, o primeiro replay ele já deixa claro o que aconteceu ou não. Não acho que foi a arbitragem problemática, só acho que em alguns momentos, e aí, cara, Cara, me irrita falar disso, mas tem que falar. É a mania da arbitragem brasileira de inventar falta onde não existe. O Daronco também fez isso. Teve vários momentos em que o zagueiro, dos dois times, o zagueiro vai sair jogando, o atacante encosta, trilha o apito, falta. São faltas que eles nunca marcam quando acontecem no campo de ataque, mas na defesa eles marcam. Adoram parar o jogo. Na defesa marcam então, até... mas isso não é só do Daronco, isso Oliveira. toda a arbitragem brasileira é assim. Na defesa até a soprão é falta, Magno. Pois é, na defesa se o vento mexe um pouco o cabelo do zagueiro já cai, já marca falta, né? A soprão é falta. No ataque, São assim, duas para dar coisas um na pênalti arbitragem. é só com fratura exposta. Mas na defesa, encostou, eles dão falta. São duas coisas tradicionais no nosso futebol em relação à arbitragem. Primeiro, o local do campo faz uma falta ser ou não ser, e o horário, o tempo do jogo faz também um cartão ser ou não ser. Porque amarelo, aquele segundo, às vezes pesa muito mais, porque vai virar um vermelho, o cara não puxa. Se é no início do jogo, uma pegada igual, ele dá o amarelo. São duas coisas que sempre acontecem no nosso futebol. E a gente vê também o despreparo de muito árbitro, né? A gente fala assim mais nas etapas iniciais das competições que tem que dar sempre um para compensar, né? Se tem um, ainda mais em clássico, né? Se um jogador do Grêmio recebe na sequência, logo depois tem que ter um do Inter, para não dizer que é muito colorado, que é muito gremista, ou torce para tal time, torce para outro. Eu acho que isso vem mudando bastante no Rio Grande do Sul, né? Que a gente já tem uma, pelo menos, é uma tradição já, mas agora voltou também a gente receber as atenções como a melhor arbitragem, né? Porque antes tinha essa dos clássicos, né? Se dá um pro gremista, tem que dar um pro colorado também, para não ficar depois dizendo que é um ou outro. Mas acho que a arbitragem já conseguiu superar pelo menos isso, né, aqui. Esse é o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, em 101,3 FM, 720 AM, no mundo inteiro, em guaíba.com.br. Aqui o Hélio do bairro Menino Deus reclama o zagueiro que atingiu o Edenilson no primeiro tempo com o joelho, foi na maldade. Aqui também o Marcelo dizendo que eles matam tanto o jogo que achei que ia dar falta do Matheus Henrique pelo carrinho do segundo gol. Enfim, são muitas situações que também vão ao encontro disso que falou Oliveira, de que qualquer lance na defesa é falta, no ataque tem que ter fratura exposta. São situações também que os nossos ouvintes levantam aqui nos recados de WhatsApp. Diga, Gutierrez. O pessoal tá perguntando sobre o Thuram, né? Por que ele não foi para a Venezuela, ele não está na lista. Agora sai aqui a informação, há um desconforto muscular na coxa esquerda
tá entregue à fisioterapia. Ele sem nenhum prazo estipulado, deve ser algo um pouco mais leve, mas que o tira dessa viagem, né, para Venezuela. Não, essa viagem é assim, Guti, essa viagem é o seguinte, ó, se o cara tá... Encravou uma unha, deu. Encravou uma unha, não precisa viajar. Não, eu acordei, cara, é o seguinte, eu acordei e às 6h18 da manhã eu espirrei. Não, tá fora da viagem. Fora da viagem. Não tem por que expor os caras nesse momento, né? Assim, o Manuel Velasquez aqui de Camaquantes, que tá ali, tá friozinho, ele é gremista, ele pergunta para os comentaristas da Guaíba, hoje temos bem, né? Ele pergunta o seguinte: o Luiz Fernando vai fazer falta no Grenal ou vai ser bem substituído? Pode ser bem substituído? Eu prefiro o Léo Pereira ao Luiz Fernando, sinceramente. Acho o Léo Pereira mais jogador. Não sou um fã do Luiz Fernando. Sobre tudo aquilo que eu falei, do ponto de vista do Luiz Fernando, né, do reconhecimento, até de uma certa pena dele se lesionar logo agora, eu acho que tem até 2 jogadores do Grêmio que estão à frente dele para aquela posição. 3, vou ser bem exagerado, 3. Eu considero o Guilherme Azevedo, o Léo Pereira, que deve ser o titular no Grenal, e o Léo Chu, os 3 com mais condições ou mais possibilidade de entregar algo do que o próprio Luiz Fernando. É duro dizer, não vai fazer falta. Pô, o cara tá trabalhando honestamente e tal, mas em relação ao que o Grêmio tem de opções, não creio que vá fazer tanta falta assim. Mudando a chave nesses minutos finais do programa, porque o Inter também joga na quinta-feira, claro, ainda não tem aqui não saiu a relação dos jogadores do Inter que vão ao Paraguai, e se saiu não vi ainda, mas é um foco muito dividido. Ou tu classifica na Libertadores, ou tenta já garantir algo próximo disso, ou tu vai ficar com gauchão e pode perder gauchão e ficar sem nada. E aí a pressão insustentável, claro, dentro de todo aquilo que a gente já vem falando, quanto a se esperar o trabalho, a se respeitar um prazo, até que o Miguel Ángel coloque em prática e comece a dar certo o seu estilo de jogo. Só que a gente conhece muito bem como funciona a situação, especialmente no Rio Grande do Sul. Mesmo com paciência, a paciência dura até o resultado, dependendo de como ele for, não, meus amigos? A pressão vai aumentando inegavelmente, né, Magno? Não tem... os resultados... É difícil a gente equilibrar resultado e desempenho, até porque normalmente eles estão linkados, né? Quando falta desempenho, o resultado não vai vir, e quando o desempenho tá bom, uma hora ou outra o resultado vai aparecer. Claro que às vezes tu joga mal e vence, e claro que às vezes o teu desempenho é bom, tu pressiona o adversário o tempo inteiro, não consegue marcar e acaba às vezes até perdendo, empatando, enfim, não obtendo o resultado que gostaria. Mas também é inegável que quando junta desempenho não tão bom e resultado ruim, aí claro que a pressão vai aumentar. Eu só acho que tem que ter convicção, mesmo com insucesso, e claro que tem um peso gigantesco o Inter ficar fora das oitavas da Libertadores e também perder um campeonato gaúcho, e é bom que se diga que ainda não aconteceu nenhuma dessas situações. O Inter pode reverter um campeonato gaúcho e pode muito bem se classificar na Libertadores, até acredito que isso vai acontecer, mas se esses insucessos acontecerem, claro que vai ter uma pressão em cima do Miguel Ángel Ramírez. Aí eu quero ver o discurso que o Cristiano Oliveira é outro, a gente tanto elogiou várias conduções de processos difíceis por parte dessa direção do Inter, processos de ter contratado o Ramírez, mantido o Abel e naturalmente avisar, o Abel não fica, ele sai ao final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Inter conduziu vários processos muito bem. Agora vai ter que provar que esse processo vai seguir, que esse projeto com o Miguel Ángel Ramírez vai seguir, porque o cara chegou, a gente sabia que insucessos poderiam acontecer nesse início de trabalho, não pode agora virar tudo ruim e interromper o trabalho para começar outro. Essa questão aí do Campeonato Brasileiro, de não poder trocar tanto e tal, não sei se isso não gera ou não intensifica uma avaliação em termos de troca de treinadores. O Corinthians, eu não tenho dúvida que, por mais que até tivesse a ideia de trocar o Mancini, não fez isso um pouco, nem que seja 5%, 10%, por essa nova regra no Campeonato Brasileiro. Então, não vejo o Inter fazendo isso, mesmo com insucesso.
Mas como se trata de futebol brasileiro, uma pressão muito grande, e já existe sim uma pressão até dos torcedores e alguns colegas de imprensa, não sei, não seria algo absurdo se essa pressão aumentar bem, sensivelmente em cima do Ramires. É a hora de ver se o discurso vai ser colocado na prática, né? Porque o discurso da direção do Inter, eu venho batendo nessa tecla, tudo aquilo que a direção do Inter prometeu fazer nas eleições, ela tá cumprindo. Ela tá seguindo à risca até agora tudo que ela prometeu. De uma reformulação de categoria de base, de uma reformulação de plano de jogo, de utilização de ciência de dados, tudo isso ela prometeu e está cumprindo. Agora a questão é dar sequência, mesmo em caso de resultados adversos. E os resultados são adversos até aqui, né? Mesmo que o Inter tenha uma campanha de finalista de Campeonato Gaúcho, o Inter perdeu o primeiro Grenal da final, perdeu os 2 Grenais do estadual. Na Libertadores, mesmo que classifique, ele já se complicou num grupo que é fácil, num grupo que é uma barbada, um grupo que tem o Tátira e o Always Ready, que são equipes inqualificáveis, né? Se a gente comparar com o padrão que o Inter está acostumado a enfrentar. E o Inter, ele se complicou. Ele já tem 2 derrotas nesse grupo, que é o grupo mais tranquilo da Libertadores. Então agora chegou o momento da direção respaldar o trabalho. É um trabalho que eu acho que tem acertos, tem erros, mas que deve ser respaldado. A direção foi colocada ali pelo sócio do Inter, pelo torcedor do Inter, que acreditou em uma palavra de mudança. Então não dá para, aspas, mudar a mudança depois de 2 meses de trabalho, por mais que o trabalho venha a ter eliminações traumáticas daqui para frente. O que daqui a pouco pode até nem acontecer, né? Se ganhar do Olímpia meio de semana e conseguir uma virada no Grenal, em 4 dias o ambiente estará totalmente oposto do que está hoje, né? Ana, Orestes. Não, e ainda sobre isso, né, a gente vê que essa pressão popular, que ela vem crescendo, ela vem sendo significativa, porque a gente já tem faixa, alguns pontos já conhecidos do torcedor por fazer esses protestos, né, ali no Moinhos também, próximo ao próprio estádio. A gente lembra que antes do Grenal mesmo já tinha a faixa dizendo, Grenal é obrigação. A gente sabe que isso pode influenciar, e até aqui eu venho parabenizando, né, a direção por não cair nesta pressão, mas também vejo que os resultados começam a necessitar, né, justamente de uma conversa mais próxima, de uma questão de o que é a ideia do Miguel Ángel Ramírez, se como ele vem, a gente vem destacando, né, o próprio Guimarães falava que a ideia não pode estar acima do resultado, e principalmente daquilo que ele vem diagnosticando e das peças que ele vem utilizando. A gente percebe que existe uma certa insistência, uma teimosia que a gente já em outras oportunidades criticou, principalmente no Cudê, mas o Miguel Ángel Ramírez, com todas as condições favoráveis, por exemplo, da Libertadores da América, se complicou. A gente até não faz um julgamento precipitado, se perder o estadual tem que ser, né, demitido, mas só que a questão da Libertadores eu acho que pesa mais pela dificuldade, né, ou pela falta de dificuldade que foi encontrada nos adversários. E aí, Orestes? Orestinho? Acho que o Orestes nos deu tchau por enquanto. Mas enfim. Acontece. Agora ele veio, eu acho. Aqui também temos recados, algumas outras participações dos nossos ouvintes no nosso Ganhando o Jogo. Aqui também alguns falando quanto ao problema de unha encravada, não se pode subestimar uma unha encravada, o recado lá do Felipe de Novo Hamburgo, quanto a algumas lesões. É verdade. Ainda mais jogador. Bolha no pé, unha encravada, né? Calo, é verdade. O João Batista. Unha encravada, calo, bolha, essas coisas, tudo atrapalha. O cara trabalha com os pés, né? Olha, foi só uma figura. Mas é aquela coisa, até uma dor de dente atrapalha. Para aí que agora o Orestes veio como o Viamão lotado. Como é que foi ali, Orestes Andrade? Eu digo até uma dor de dente. Num cara desse, se pegar uma dor de dente ralada, atrapalha, velho. Com certeza. Eu ia perguntar o seguinte, eu sei que está no fim. Por favor, eu ia perguntar o seguinte, o trabalho dele até o presente momento, ele estagnou, continua avançando? Como é que vocês acham que está o trabalho do técnico do Internacional, o Ramírez?
É mais ou menos como eu falei, na minha opinião, óbvio, né? Mas é como eu falei ontem, a gente não pode dizer que não tem problemas, não tem escolhas erradas, não tem insistências que devem ser, talvez, refletidas, pensadas, reformuladas, mas uma coisa é a gente apontar isso, dizer, ó, o Ramírez errou aqui, errou ali, tá insistindo lá, precisa melhorar, o resultado nos últimos jogos não foram bons, o desempenho idem, tudo isso a gente pode apontar. O passo seguinte é dizer, por isso tem que sair, aí é que eu já começo a discordar. Por isso não pode sair. É um processo que se idealizou de 2 anos, em 3 meses, ele não pode dar errado. Senão eu vou voltar para aquele meu mantra, sempre quando há uma troca de treinador. Sempre que se troca o treinador, e ela pode acontecer, não tem problema, se é necessário se troca, ok. Eu sou um pouco mais resistente às trocas, mas entendo os argumentos quando é necessário trocar. Mas isso não apaga, pelo contrário, evidencia o erro de quem contratou. Mas evidencia feio, porque o Inter veio com todo o discurso de modernidade, de implementar filosofia, de 2 anos de trabalho, de utilizar a base, e agora em 3 meses não deu certo. Se em 3 meses não daria certo, não tinha que ter contratado. É assim que eu penso. Entendo, vou repetir, entendo que às vezes não dá mais, tem que trocar. Mas se pensou errado quando contratou. Porque o Ramírez é um cara de outro país, mesmo que tenha trabalhado aqui na América do Sul, na Venezuela. O Ramírez veio de um clube sem pressão alguma. Do Equador, perdão, do Equador. Sem pressão alguma. Nem no Equador o clube dele tem pressão perto dos outros. Eu não estou nem falando que é porque ele trabalhou no Equador, mas é porque é o Del Valle em questão. Tudo isso estava na mesa e os dirigentes do Inter sabiam. Chegar agora 3 meses e eu entendo o peso de perder Grenal, eu entendo o peso de não classificar para umas oitavas de Libertadores, então contratou mal. Só isso que eu tenho para dizer. Muito bem. Gutierrez Sanches participando conosco aqui do Ganhando Jogo, Cristiano Oliveira, também o nosso Oreste Andrade, a Ana Carolina Guiar. Muito obrigado a vocês. Até amanhã, meus queridos. Grande abraço. Até, Magno, foi um prazer. Ok. Tchau, garotinho. Agradecendo. Um abraço pro Luizinho. Valeu, Oreste. Valeu. Agradecendo a Panambra, que esteve conosco também aqui no Ganhando Jogo, e também ao Carrefour, ainda a FTEC, conosco nesta edição de 18 de maio de 2021. Fique agora com o correspondente Guaíba, na apresentação da Fernanda Bagatini, e na sequência o Boa Tarde Brasil. Até amanhã.